Olá! O episódio que você vai ouvir agora foi gravado antes das eleições americanas desse ano, no qual Donald Trump perdeu a reeleição para a presidência, e se refere às eleições de 2016. Porém, como o trumpismo vai seguir mais forte do que nunca, achamos que esse episódio ainda assim é relevante e merece ser ouvido. Então, sem mais delongas, fique com mais um episódio de... Um barzinho, um podcast. Exatamente, hoje a gente vai falar sobre um tema intrigante, um tema inquietante, um tema que você nunca pensou que iria ouvir. Nem a gente, na verdade. É verdade. E qual é esse tema? Então, é um pouco confuso, mas é um tema que envolve a cultura da internet, memes, Pepe o Sapo... São memes fascistas. Memes fascistas ocultistas. Enfim, eu sou Heitor Montes, eu tô aqui com o Endiu e Gabriel Lefundes, para não esquecer de apresentar a gente, caso você não saiba quem somos nós. Somos um belo trio como os Beatles. Porque ninguém liga pro Ringo. Mentira, eu gosto muito do Ringo. Bom, a gente tá aqui para explicar como o meme de um sapo elegeu Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, né? Supostamente. Exatamente. E um meme de um sapo que, na verdade, é um deus egípcio. Supostamente. Tá, estamos aqui no campo do supositório. Então, vamos explicar quem é, então, o Sapo Pepe. Quem é o Sapo Pepe? Primeiro perguntar, por que você escolheu esse tema e tal? Você tá querendo me ensinar a apresentar esse podcast? Porque todo episódio você fez isso e agora você não fez. É verdade, né? Desculpa. Por que você escolheu esse tema, Di? Então, é porque esse tema envolve 3 coisas que ocupam muito do meu tempo livre, que é pouco, que é cultura da internet, ocultismo e extrema-direita. Que pessoa... Você deve ser muito saudável, né? É um diagrama de Venn muito particular isso aí que Exatamente, você tá. É um diagrama de Venn muito particular e é no centro desse diagrama que a gente vai entrar hoje. No centro desse diagrama tem um sapo. E esse sapo tem uma figura oculta que é uma criança atrás. Ah não, um cachorro atrás. Desculpa, eu errei a citação a Dilma. A ideia da piada foi boa, mas... A execução foi uma merda, desculpa, gente. Esse sapo tem uma figura oculta que é um Steve Bannon atrás. Que é um cachorro. Desculpa, cachorros. Desculpa, cachorros. Não, então, é basicamente isso. Eu sugeri esse tema porque a gente costuma falar de coisas relacionadas à cultura pop contemporânea e tal, por um ângulo mais político. E eu acho que memes são muito subvalorizados no campo da discussão sobre política atualmente, e muitas figuras envolvidas nessa conversa toda são influentes na extrema-direita brasileira atual, então acho que é bacana a gente falar isso. E como eu falei em outros episódios, eu costumo ficar lendo sobre ocultismo no meu tempo livre, então... Cuidado. Ela quer ser bruxa. Miau! eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz e não me arrependo. Mas sim. Eu não necessariamente acredito, nem pratico. Não tô dizendo que não acredito, mas também não tô dizendo que acredito. Muito pelo contrário. Então você é agnóstica da bruxaria. Exatamente, é uma parada que me interessa por curiosidade mesmo. Sim, com certeza. É saber da existência, entender como se funciona e tudo. Eu acho super bacana. Mas sim, Sapo Pepe. Sapo Pepe. Quem é o Sapo Pepe? Vieira, você que convive mais com gamers. É sério? Não com esse tipo de gamers. Mas fala pra gente quem é o Sapo Pepe. Cara, Sapo Pepe. Hoje em dia acho que todo mundo conhece como um meme, né? Acho que até gente que não conhece pelo nome do Sapo Pepe deve ter visto ele em algum lugar ou outro. Mas o Sapo Pepe surgiu como uma ilustração inocente de um ilustrador inocente que só queria fazer seu trabalho. Que inclusive não é fascista. Não é fascista, só que eventualmente, assim, pra não entrar nos pormenores da história e etc, mas o que aconteceu foi, o cara desenhou um sapo,
Aí veio um monte de gente na internet, do 4chan e etc, e começou a usar o sapo para uns motivos, assim, fascistas. Na verdade, o Pepe, ele era usado muito nesses cantos obscuros da internet, mesmo antes de esses cantos obscuros da internet fomentarem fascismo. Sim. Era aquela coisa de adolescente descolado, de olha como eu sou engraçado. Shitpost e tal. Só que, eventualmente, coincidentemente, lá em 2016, quando esse negócio de Donald Trump, fascismo, começou a ficar na moda, esse mesmo pessoal começou a, não sei se interessar ou se revelar com uma afinidade para essas coisas, e, naturalmente, o meme do Pepe foi indo para esse lado também. Acho que é importante a gente ressaltar que o criador, o ilustrador, estava, e acho que não sei se ainda está, faz tempo que eu não vejo nada sobre isso, uma batalha legal para tentar reaver a criação dele e proibir o uso dela nesse tipo de material. O nome do criador é Matt, acho que é Matt Fury, ou Matt Fury, não sei como se pronuncia. Ele criou o personagem em 2005. A gente tem que explicar o que são os fóruns da internet, né? Existem muitos fóruns, é um ambiente da internet onde... Caralho, fórum da internet, o cara saiu de 2002 aí. O seu filho passa muito tempo no computador, ele pode ser um fascista. Cuidado com os fóruns da internet. É isso, existem esses ambientes, né? E os mais famosos são o 4chan, e tem um que é assumidamente de direita, né? Que é o Breitbart, né? Não, o Breitbart é um... É um portal de notícias, com várias aspas. Notícias entre aspas. É um portal de conteúdo pra fascistas e neonazistas, que é de onde surgiu o Steve Bannon, que foi o grande ideólogo da campanha do Trump, e também teve seus dedinhos sujos engordurados de Cheetos na nossa campanha de 2018. Ele come Cheetos? Olha a pele dele, ele tem uma pele de quem come Cheetos todos os dias no café da manhã. Eu acho que comer Cheetos, assim, não é por si só um problema. Mas acho que se você comer todo dia, deve eventualmente... te deixar com a pele do Steve Bannon. Aliás, é uma coisa dos fascistas que eles têm uma pele muito ruim. Sim, sim. A gente já comentou, acho que no primeiro episódio a gente fala sobre como o fascista tem pele bugada. Mas... Skincare fere a masculinidade deles. Cara. Pelo menos tomara que seja o Cheetos bola, né? Ou o Cheetos bola ou o Cheetos de requeijão que é o bom? Eu não sei, eu não como salgadinho. Nenhum Cheetos é bom. O Cheetos requeijão é bom, pô. Qual é? Cheetos requeijão é coisa de maconheiro. Silêncio. Polêmica. E agora mudamos o tema do nosso podcast. Mas, enfim. Então, os chamados image boards, né? Que tem o 4chan, mas tem a versão extrema do 4chan, que é o ex-8chan, que agora é 8kun. Que é basicamente lugares, antigamente, onde pessoas bugadas de todo tipo tentavam fazer interações sociais. Passava o tempo. Muita gente que não é fascista já passou muito tempo no 4chan. 4chan, por exemplo, é o único lugar onde eu consigo encontrar PDFs de RPGs obscuros que eu gosto de ler. Sim, é importante a gente fazer a diferenciação também. O 4chan é uma agregação de vários image boards. Lá dentro você tem vários que são realmente problemáticos e hoje em dia basicamente ninho de fascista, mas você tem coisas totalmente inócuas, tipo um subfórum de papéis de parede, que você vai pegar papéis de parede legais. Mas atualmente todo o ambiente do 4chan tá infestado de, no mínimo, uma retórica da alt-right. Desde o Gamergate, que é um outro assunto. É um bom assunto. Desde o Gamergate, eu acho que o 4chan se tornou, inabitável. Só traduzindo de Wendy para português, alt-right é como a extrema-direita americana se denomina, né? Como seria uma direita alternativa, sendo que a alternativa deles é basicamente fascista mesmo. E é um movimento que não só é de extrema-direita, como é de uma extrema-direita específica desse contexto surgido da internet, surgido também do movimento neo-reacionário, que é outro tema pra gente falar também. É uma extrema-direita muito específica que também acabou sendo meio que exportada para outros lugares por meio dessa cultura da internet. Porque assim, tanto a cultura das pessoas que compõem esse movimento, quanto as estratégias de campanha ou de
agregação de membros são baseadas na internet e nos memes e na normalização de coisas absurdas, na gastação de mas é só uma piada, é uma sátira, sabe? O famoso shitpost. A partir do momento que isso se mostrou, tipo, muito efetivo, as pessoas começaram a cooptar isso aí. Sim. E o Sapo Pepe é basicamente um símbolo que foi cooptado. Né? Um símbolo completamente inócuo que foi cooptado pela direita de uma forma, acho que até um pouco aleatória, né? Começou a ser usado pela extrema-direita. Trump retweetou, né, um post feito acho que em 2015 ainda, de uma capa da revista Time, né? Assim, no início era 100% meme. Até, sei lá, Nicki Minaj e pessoas aleatórias retweetavam memes do Pepe, sabe? Porque não tinha esse estigma ainda. Não, isso aí do nada, isso foi crescendo, né, com o avanço da campanha eleitoral de 2016. Outra coisa importante pra gente chegar nessa intersecção que eu quero tratar é a gíria kek. Vieira, você pode explicar pra gente por que as pessoas falam kek? Você que convive com gamers. Cara, eu não convivo com gamers que falam kek. É até a segunda vez que a gente já fala. Você que convive com esse tipo de gamer, você que convive com nazistas. Não, eu sei de no mínimo 2 pessoas que você conhece que falavam kek lá pra 2015, por aí. Cara, 2015 faz tanto tempo que eu nem sei o que tava acontecendo. 2015 a gente era feliz e não sabia. Mas sim, o que é kek? Na real, o kek tem várias origens e sub-origens e etc. Lá desde 2000 e pouco, não sei o que, no jogo World of Warcraft, um jogo online, que pessoas jogam online, um videogame. Você tem 2 facções dentro do jogo que não podem se entender entre si. Então, se eu digito uma coisa e eu sou de uma facção, você que está do outro lado não vai ler o que eu digitei. O jogo vai transformar isso num monte de palavra aleatória. Que é como se vocês falassem línguas diferentes. Então, o que é que acontece? Se você digitasse LOL, L-O-L, na linguagem dos jovens da internet, que quer dizer risadas. Risadas. Risos. E você fosse de um desses lados, pessoas do outro lado iam enxergar kek. Então, por um longo tempo aí, dentro das subculturas de pessoas que jogavam World of Warcraft e jogavam videogame, kek era só código pra LOL de um jeito diferente. É risada. Era uma risada, tipo, vou escrever LOL no fórum da internet, mas vou escrever kek. E foda-se, é isso. Mas em algum momento, alguém botou no Google e viu que também era um deus egípcio que tomava a forma de um sapo. E aí as coisas fugiram do controle. É um deus egípcio do caos. Né? E que a estátua do deus egípcio, muitas pessoas achavam que era tipo a posição de uma pessoa usando um computador. Não. Eu vou chegar lá, mas não? É tipo, essa estátua que pegaram não era do deus Kek. Era uma estátua de outra divindade, que também era um sapo, mas que erroneamente foi atribuída como uma estátua de Kek, que na verdade é meio que uma forçação de barra, porque o nome do deus na verdade é algo tipo entre um U e um E. Então, tipo, a escrita na verdade pode ser Kuk ou Kek, mas enfim. E ele é um deus que tem uma figura dupla, que tipo, só uma das versões dele tem a cabeça de sapo, a outra versão tem a cabeça de cobra. Mas enfim, a gente... esse tipo de pensamento é baseado em forçar a barra para encontrar coincidências. Esse é um ponto. Sim. Então, tipo, os hieróglifos nessa estátua, que supostamente se traduziriam como Kek, parecem realmente uma pessoa sentada na frente de um computador com um negocinho do lado que as pessoas interpretaram como sendo uma representação da internet. Então, tendo explicado o que é o 4chan, o que é o sapo Pepe e o deus Kek, tem uma quarta coisa que é importante também, que é a ideia dos dubs, ou trips, ou quads, que enfim, que é tipo... Você tá inventando palavra agora já. Né? Os drubs, os fracks, os lubsons e os trickles. Parece gíria de paulista, tipo,
O Du, Né? o Tree, o Quá. Né? Mas, Apelido de paulista. Nada contra paulistas. agradecendo a todos os paulistas que ouviram o nosso podcast até aqui e nunca mais vão ouvir. Inclusive, um beijo pro @Lequinhomar, que é meu brother do fórum, que tá ouvindo a gente. Mas, Mas Um beijo pra enfim, ele também. Hã? Não, tudo bem, pô. tranquilo. Se você estiver ouvindo a gente, muito obrigado. Comenta aí que você tá ouvindo a gente. Escreva, estou ouvindo vocês. Sim, Dub Strip Squad. Sim. É, no 4chan, como todo mundo é anon, Anônimo. Fala português, gente. tá. De qualquer forma, cada postagem tem um código dessa postagem para você poder responder a ela, citar, que é feito aleatoriamente pelo algoritmo lá, não entendo dessas coisas. Mas é aleatório. E uma coisa que faz parte da cultura do 4chan em específico era tipo apostar se o post ia terminar com 2 números iguais, ou 3 números iguais, ou 4 números iguais, enfim. Que seria tipo o que eles chamam de tipo get, que é quando você aposta que vai terminar em 2 números iguais e realmente termina com 2 números iguais. O povo não tem o que fazer, né, rapaz? Não tem. Toda a ideia da internet é o fato de que as pessoas não têm o que fazer. Aí a gente tem, né, Pepe, o sapo, que era o meme muito usado no 4chan, principalmente no /poll, que é o fórum de política, que na verdade é tipo politicamente incorreto. Você tem o Deus Kek, que além de ser um deus com cabeça de sapo, também tem um nome que é uma gíria usada por essa mesma galera. E esse deus, ele é um deus do caos. Logo, as pessoas relacionaram a probabilidade. Logo, as pessoas começaram a achar que o deus Kek, que era representado por um avatar atual, que seria o Pepe, se comunicava com seus súditos por meio dos dubs. Então, no final, a gente deu a volta e chegou na astrologia e numerologia. Sim e não, porque tipo, como muitas coisas nesse submundo, no começo era irônico, no começo era zoeira. Só que a coisa foi tomando uma proporção que muita gente realmente acredita que eles fizeram, por meio do culto ao Kek, o Trump ser eleito. O centro do diagrama de Venn é esse. Eu só tô imaginando minha mãe ouvindo esse episódio pensando: que porra é essa? Só esse comentário mesmo. Eu tô brincando assim, mas é tipo, é uma parada que, assim, é muito absurda, né? Porque essa porra é meio que uma tempestade perfeita, só que é uma tempestade de merda, sabe? Tipo, porque você... Na verdade, não é absurdo. É a subcultura da subcultura da subcultura que lentamente foi chegando ao mainstream pelas beiradas. É isso, como eu falei, é o centro do diagrama de Venn, mas como é o centro do diagrama de Venn, ele pega coisas de outras coisas maiores, digamos assim, que não são tão absurdas. É, tipo o Nirvana, né? Exatamente. De todas as tribos. Exatamente. E tipo, se você parar pra pensar, faz sentido. Porque assim, primeiro, assim que Hillary Clinton... e isso não é brincadeira. Assim que Hillary Clinton denunciou o Pepe como um símbolo da extrema-direita e, entre aspas, declarou guerra a ele, que foi no 11 de setembro, não é... ela desmaiou durante um evento. E aí eles pegaram isso como prova de que, tipo, o Pepe, o Kek, tinha se manifestado. O Deus tá lá. Mas assim, antes de entrar em memes, que eu acho que é o nosso foco maior agora, mas vamos entrar um pouco em ocultismo. O que a gente entende como um consenso contemporâneo ocidental de o que é magia tem muito a ver com mais ou menos como Aleister Crowley definiu magia, que é basicamente o ato de você causar mudanças de acordo com a sua vontade. Basicamente, trazer à tona mudanças no mundo ao seu redor por meio da sua força de vontade.
o Anton LaVey, que é um babaca, mas foi quem criou a religião do satanismo, ele também via a magia como causar mudança nos eventos, enfim, de acordo com sua vontade, coisas que normalmente não seriam modificáveis por meio de métodos normais, digamos assim. Na magia do caos, não só na magia do caos, mas principalmente na magia do caos, a gente tem uma coisa chamada sigilos, que são isso, são símbolos que você carrega com a sua intenção, você implanta sua vontade nessa imagem e faz magia a partir daí. É uma representação simbólica do desejo, digamos assim. É isso que o cara quer dizer quando ele entra lá no Grindr e bota e fala, tem o local no sigilo? Porra, eu ia fazer essa piada. Eu infelizmente, não tô por dentro do Grindr, amigo. O cara bota isso e faz a magia acontecer. É uma representação do desejo. Ah, rapaz. Mas... a gente já falou disso aqui antes, mas acho que essa última década e provavelmente a próxima agora também, é um ressurgimento do pensamento mágico na modernidade, né? Tipo, a gente passou muito mais tempo enquanto espécie tendo um consenso de que magia é uma coisa real do que o contrário. E agora, recentemente, a gente está vendo isso voltar e cada vez mais ganhando mais força, né? Seja aí, assim, sem fazer juízo de valor aqui, mas seja isso a forma que for, seja uma teoria de conspiração, como a gente já falou, seja a popularização da astrologia, seja qualquer uma dessas coisas. Na verdade, eu acho que as rachaduras no projeto moderno iluminista estão se tornando cada vez mais aparentes. Essa ideia de racionalidade, sabe, de objetividade, essas coisas eu acho que estão... É porque é uma coisa que não funciona se todo mundo não concordar com as regras básicas do jogo, né, da objetividade, do pensamento científico. Se você não concorda com a base, foda-se, nada mais significa nada. Não, e tipo, são falácias. São ideias que foram criadas para justificar todo um projeto colonial, todo um projeto de mundo que não necessariamente é real. Se sustenta. E se sustenta por muito tempo. A grande questão é que eu acho que a gente tá vendo de fato uma erosão desse projeto moderno, mas eu acho que o que me buga é que talvez a gente esteja vendo uma apropriação extremamente neoliberal desse pensamento mágico, sabe? Um revisionismo extremamente individualista, focado em resultados, sabe? Mas se você parar pra pensar, por exemplo, as logos das empresas podem ser vistas como sigilos. São imagens extremamente carregadas de força simbólica que tem um poder de fato. É inegável que um jacarezinho numa blusa aumenta em 300% o valor dela. É uma outra interpretação da semiótica, no caso. Sim, exatamente, tipo, é a mesma raiz. Só que a ideia do sigilo é você agregar uma força mágica, digamos assim, a esses símbolos. E aí a coisa toda é que passou-se a entender o PEP enquanto um sigilo, tal qual, por exemplo, foi a suástica, que é um símbolo que representa uma ideia que vai sendo memeticamente repetido e repetido e repetido, que acaba reforçando essa ideia de maneira quase que, tipo, inconsciente. E que, curiosamente, também foi cooptado, né? Sim. Sim, o swastika é um símbolo hindu, se não me engano, é um símbolo que é engraçado você entrar num templo budista e ver, tipo, swastika. Isso aconteceu comigo quando eu tava em Taiwan. Tipo, tava na rua, andando na rua e passei do nada por uma swastika gigante, eu buguei. Eu faria o mesmo, sabe, não é... Aconteceu isso, só que era um cara em Santa Catarina que botou na piscina dele, só que eu acho que ele não era hindu. Eu tenho quase certeza também que a comunidade hindu em Santa Catarina não é das maiores. E é aquela coisa, né, mas, tipo, enfim. Uma coisa é uma suástica no ocidente, outra coisa é uma suástica em outro contexto.
E, tipo, no nosso contexto ocidental moderno, a swastika é inegavelmente Sim, o símbolo do sim. nazismo. Não tem como dizer, não, era um símbolo hindu, não sei o que. Não tem, velho. E tem gente que tenta dar esse migué, né? Então, tipo, se você parar pra pensar do ponto de vista da magia do caos, o que aconteceu foi um grande feitiço. Mas aí a gente entra em dois assuntos que são de fato o que a gente quer tratar aqui, que é a associação entre o fascismo e o ocultismo, até em relação a sair de uma racionalidade específica e tal, apelar para questões supra e super racionais, e a cooptação de memes pela direita, né? Uhum. É isso, então Trump foi eleito, né? E aí agora uma divindade egípcia, que na verdade era um meme, que na verdade tinha o nome de uma risada criada em Warcraft, elegeu o presidente americano. Supostamente. Supostamente. Essa é a palavra. Mas é isso. Não importa se é suposto ou não. Tipo, não importa se a gente acredita ou não. Não importa se foi real ou não. O que importa é que tem gente que acredita e isso faz uma diferença. Porque, tipo, se você parar pra pensar, o que é a magia se não você construir uma realidade? E o que é que as tias do Zap estão fazendo se não construindo uma realidade? Como a madeira de piroca, por exemplo. Elas vivem de fato numa realidade em que o kit gay, a mamadeira de piroca, o QAnon, em que isso é uma realidade. Então, tipo, querendo ou não, isso é magia. Isso é uma relação não racional e não religiosa e não científica que fala muito mais de afetos do que de razão, sabe? Elas estão construindo uma realidade própria. E qual seria a diferença da magia para a religião, se não for a questão da religião ser algo mais institucionalizado? Assim, ser uma coisa organizada e digamos, ter, por exemplo, um único livro de regras, no caso, por exemplo, a Bíblia para o cristianismo. Então, primeiro lugar, só existe diferença entre religião e magia a partir de um ponto de vista científico moderno que foi construído de que existiria uma perspectiva evolucionista, digamos assim, de que primeiro há a magia, depois vem a religião e depois vem a ciência, que seria a apoteose do pensamento humano, sabe? Só existe diferença se a gente pensa de um ponto de vista colonial eurocêntrico. Mas... é basicamente o que a gente falou de seitas, né? Basicamente a discussão que a gente teve em relação a seitas. Mas, tipo... se a gente tenta hierarquizar o mérito das ideias. Sim. Mas a diferença costumeira que se fala é que, tipo, magia busca alcançar um resultado e religião é o resultado em si mesma, digamos assim. Mas isso é bem problemático, porque, tipo, muita gente reza pra conseguir alguma coisa. Conseguir coisas, sim. isso. Então, na verdade, não é bem assim. E também não é pela organização ou pelos preceitos, porque muitas correntes mágicas têm suas tradições. Tem seus livros, né? Exatamente. E a religião também não se... historicamente, a gente tem aí que não se baseia, nas suas palavras, Heitor, num único livro de regras. Cada religião que a gente tem aí foi uma briga que alguém teve com outra religião que criou outra. Exatamente. Realmente, o cristianismo deve ter agora uns 2 milhões e não sei quantas vertentes, né? Então... que é o que a gente consegue ver também nesses movimentos que a gente estava falando aqui de magia mimética, não sei o que, assim, se alguma coisa questiona essas crenças, mas vem do lado oposto do inimigo, é desconsiderado imediatamente. Mas se acontece alguma coisa no próprio campo deles que cria algum tipo de desconforto na crença lá, é aí que começa a briga interna. É aí que começa o questionamento. Diz, não, mas será que ele quis dizer isso? Ou, porra, será que esse cara traiu a gente? E coisas assim. Inclusive, por motivos masoquistas de pesquisa, eu resolvi checar como é que tava rolando
o QAnon lá no H-Kun. E tá rolando uma rixa agora que eu acho legal de se apontar, que é tipo, tem uma galera que tá meio frustrada com o Trump, mas elas não pararam de acreditar na teoria da conspiração do QAnon. Elas só acham que, tipo, o Trump foi cooptado pra desviar a atenção deles, sabe? É isso, o pensamento mágico toma a linha de frente da percepção da realidade. Não importa o que está acontecendo, você vai moldando tudo ali para se encaixar no que você acha que está acontecendo. Sim. Que é uma maneira de construir uma realidade, né? Sim, assim, todo mundo faz isso, a gente faz isso, mas essa questão das teorias de conspiração é um extremo disso que deixa mais em vista. Porque assim, a gente viveu durante todas as nossas vidas, durante muito tempo, em um certo padrão aceito consensualmente de o que constituía a realidade ao nosso redor. Essa ideia de realidade consensual está se fragmentando, porque a gente está cada vez mais se dividindo em câmaras de eco, em comunidades cada vez mais separadas que vão vivendo em suas próprias realidades, sabe? E uma coisa que eu acho importante enfatizar é que toda representação constrói uma realidade. Não existe objetividade. A gente só lida com o mundo ao nosso redor a partir de interpretações. Então, tipo, essa ideia de racionalidade, de objetividade, todos esses ideais iluministas não são verdade. São, tipo... Toda representação, tipo uma fotografia, por exemplo, ela não pode ser objetiva, um relato ele não pode ser objetivo, até mesmo se você presencia uma coisa, isso não vai ser objetivo, porque você vai interpretar aquela coisa a partir dos parâmetros que você tem culturalmente construídos e construídos a partir da sua experiência pessoal. Isso é bom deixar claro. Porém, a gente tinha um certo consenso. Não é uma questão de que a gente é objetivo ou que a gente tem que ser objetivo. É uma questão de mirar no ideal de o que seria a objetividade para a gente chegar num consenso de regras básicas para estabelecer um diálogo. Porque você ter um debate hoje em dia é extremamente frustrante. Uhum. Você pode passar ali 5, 10, 15, 20 minutos discutindo com a pessoa, só que eventualmente você vai chegar num ponto que vocês não concordam em questões fundamentais para você e para outra pessoa, e aí não vai para lugar nenhum. E é o fenômeno que a gente está vendo aí no Brasil, nos Estados Unidos e... Basicamente todo mundo, eu acho. No mundo inteiro. Sua realidade entra em choque quando a pessoa... E, assim, do mesmo jeito que eu tenho certeza que eu nunca vou ver o mundo como uma pessoa que, pleno fim de 2020 ainda apoia Bolsonaro, uma pessoa, vamos dizer, com acesso à informação, que em pleno fim de 2020 apoia Bolsonaro, eu sei que ela também não vai ver meu ponto de vista de comunista descarado, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, muitas das coisas que provavelmente estavam confinadas numa espiral do silêncio ou alguma coisa assim, sabe? De coisas que talvez não fossem aceitas numa discussão social, na discussão política há, sei lá, 10 anos, hoje em dia são coisas que a gente tá tendo que lidar diariamente, sabe? Isso é um ponto muito importante. Então acho que as pessoas perderam o medo de expor suas opiniões extremistas. Não só isso, mas tipo, antes havia um certo monopólio de quem tinha voz. Hoje é muito mais fácil você ampliar o debate, tanto pro bem, entre aspas, de vozes marginalizadas finalmente poderem ser ampliadas, quanto também pro mal de, tipo, vozes extremistas também serem ampliadas. Isso gera um problema, que é a ideia falsa de que em todos os assuntos a gente tem que ouvir todos os lados e todos os lados têm a mesma validade e têm o mesmo peso. E isso não é verdade, velho. Só não é. Desculpa. É tipo a CNN com Osmar Terra toda semana vomitando um monte de fake news sobre o coronavírus. Porque você vai assistir qualquer debate sobre mudanças climáticas na TV e apresentam os dois lados como se existissem dois lados. E tipo... É tipo o Trump falando, né? E aí você tem gente que acha que a comunidade científica tá realmente dividida 50-50 sobre se vai todo mundo morrer ou não. É tipo o Trump falando sobre os protestos, a marcha neonazista lá em Charlottesville há 2, 3 anos. E aí isso fez com que pessoas ligadas a movimentos de direitos sociais, direito dos negros, reagissem. E aí o Trump falando que os dois lados estão igualmente errados. Sabe? Tipo, pra merda. Porra, aí 1/4 do Pantanal já foi e eu tenho que discutir com não sei quem que a Terra é plana, amigo. Toma no cu.
É isso, velho. Tipo, eu acho que esse negócio de igualar todos os argumentos como se fossem todos argumentos válidos, não é, velho. Tipo, porque existem coisas minimamente objetivas. A questão do coronavírus, existe uma pandemia, que existem coisas objetivas que já foram observadas em outros países, e aí vem um filho da puta falando que não. Não vai rolar, não. É muito frustrante, tipo, você ver chegar agora nesse estágio tardio da pandemia, que todo mundo já viu o que está acontecendo, todo mundo vê o que acontece quando você faz A e quando você faz B. Você tem exemplos de todo tipo de estratégia aí pelo mundo. E aí você tem os casos, tipo, Bolsonaro e os Estados Unidos, Trump, que cagaram, velho, cagaram. Só que aí agora, em época de campanha para Trump e época de campanha para Bolsonaro, que nunca acaba, os caras falaram, porra, trabalho exemplar que a gente fez aqui, entendeu? Estamos todos de parabéns. Ah, velho. Tem gente que compra esse discursinho. Mas, assim, memes. Eu acho que, assim, a gente sempre viu símbolos nas coisas. Então, acho que, assim, a gente tá numa época em que a gente tá coberto de símbolos por todos os lados. Como a gente sempre teve. A gente sempre buscou simbolizar as coisas. Em todas as áreas. É como a gente codifica a realidade. Exato. Mais uma coisa diferente do momento que a gente vive são os memes. São os memes. Primeiro, o que originalmente é um meme? Richard Dawkins, que eu detesto, mas enfim. É porque ele é aqueles ateus racistas. Ah, sim. Até o seguidor da Terra. Até, nossa. É, tipo isso. Eu acho que eu seguia quando eu tinha 15 anos, mas desisti. E ele é, tipo, inclusive eugenista, se eu não me engano, meio... Enfim. Richard Dawkins fala que o meme é como se fosse um gene de informação. Uma religião, por exemplo, é um meme. É uma partícula de informação que busca se reproduzir e se manter, né? Sim. Então é isso. Hoje, nesse termo, virou... Não, assim, meme no imaginário popular é figurinha do Zap, engraçado. Vamos deixar assim. No coloquial é figurinha engraçada. Sim. E é muito darwinista mesmo o ciclo de vida do meme, né? Tipo, só os mais adaptados que viralizam, né? Com certeza. E a grande coisa da campanha do Trump e da campanha do Bolsonaro foi usar estrategicamente os memes. Não produzindo eles artificialmente, digamos assim, mas canalizando os memes que surgiam organicamente dos seus seguidores. E cooptando muita coisa também, né? Uhum. Tipo, o Richard Bannon, ou o Steve Bannon e o Richard Spencer e o David Duke, todos eles têm relação tanto com essa cultura meme, gamer, etc. David Duke era o líder da Ku Klux Klan, né? É o ex-líder do Ku Klux Klan, que é, enfim, um câncer inoperável na política dos Estados Unidos e que ganhou mais força com esse movimento global organizado de direita, encabeçado pelo Steve Bannon, essas figuras e tal. E Richard Spencer é um neonazista também muito influente. Eles não só têm uma relação com essa cultura de memes do 4chan e tal, mas eles também têm uma relação com influências fascistas relacionadas a misticismo e ocultismo. O Steve Bannon, por exemplo, ele é admirador do Julius Evola, que é uma figura muito interessante. O Julius Evola, para quem não sabe, ele foi um dos maiores ideólogos do fascismo italiano, só que ele não se dizia fascista porque ele achava que o fascismo era pouco, basicamente. Fascismo é pouco. Você não sabe o que eu tô querendo fazer. Ele se dizia, tipo, super fascista. E ele era ocultista, tipo... E o nazismo teve um histórico também relacionado ao ocultismo. A gente vê isso na cultura pop hoje, né? Então, a cultura pop superdimensionou isso e, por sua vez, acabou gerando o que uma galera chama de hiperstição, que seria, tipo, uma ficção que se constrói enquanto realidade, como se fosse um retcon da realidade, sabe? Que é basicamente Sim. isso, tipo, coisas como Hellboy ou Indiana Jones, que colocaram, tipo, os nazistas como grandes... bruxos. Grandes ocultistas e tal,
se basearam em coisas reais, que era realmente, por exemplo, o Heinrich Himmler, ele era ocultista, ou pelo menos ele era tipo um grande adepto de estudar o ocultismo. A suástica foi adotada a partir da sociedade Thule, que era uma sociedade ocultista. O nazismo foi influenciado na sua criação por movimentos folkish, que eram de retomar a cultura nórdica, ariana, etc. Pela ariosofia, que buscava uma explicação meio que metafísica para a superioridade ariana. O símbolo da SS, o sol negro nazista, foram símbolos ocultistas apropriados. Mas os nazistas, eles não eram, tipo, movidos pelo ocultismo. Tinha gente que buscava, dentro do nazismo, aplicar na prática suas ideias ocultistas, mas, de fato, o nazismo teve um poder mimético muito forte. E aí a cultura pop acabou criando essa hiperstição sobre o ocultismo nazista, que acabou alimentando um neonazismo ocultista, sabe? Ao mesmo tempo em que eles souberam cooptar essa mentalidade mágica ocultista, eles também souberam cooptar essa mentalidade shitpost, memes, etc. É porque no final das contas, os dois são caminhos diferentes para agregar pessoas numa crença, numa ideologia. Então, se você acredita que o Deus Sapo botou Donald Trump no poder, é a mesma coisa, não a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito de você acreditar que Donald Trump tá lá para acabar com o cabal pedófilo satanista e salvar os Estados Unidos. E também tem o mesmo efeito de você acreditar que, tipo, por Trump ser um businessman, ele vai saber administrar o governo. Ou de você achar que o Bolsonaro, por ser um outsider, que é uma hiperstição, por exemplo, essa imagem que o Bolsonaro criou de outsider, quando na verdade a história dele é de Insider. Sabe? É tipo, é a mesma coisa de você achar que eles vão botar pra fora toda essa velha política, blá blá blá. Sim. Assim, o capitalismo em si já é uma forma de pensamento mágico. Com certeza, com certeza. Essa ideia de que, tipo... A meritocracia. Isso. Então, realmente é tudo muito ligado. Quando você para pra pensar na raiz das coisas, é porque algumas coisas foram institucionalizadas e outras coisas vivem à margem do que a gente sabe. E os memes, eu acho que são uma coisa que hoje em dia são uma coisa mais mainstream, a gente falar sobre memes. Mas os memes sempre estiveram aí, né? Então o meme é apenas uma forma de você se relacionar com o ambiente, né? Com o que tá rolando. Acho que a grande jogada foi perceber que a gente estava, né, e ainda tá, num momento que esse era um canal muito fácil para espalhar essas ideias. Aqui no Brasil, Sim. com o Zap Zap e as fake news e etc. Que estão lascando aí, velho. Tá rolando até agora, tá rolando em alta no governo Bolsonaro todo, nas eleições municipais agora de 2020, e não é coisa nova, não é como se, nossa, a gente aprendeu, não, são as mesmas de sempre. Manuela Dávila com um Ctrl-C, Ctrl-V de todas as fake news da campanha presidencial, Boulos a mesma coisa, lá em São Paulo, e eu esqueci o que eu ia falar depois disso, mas... E é isso, né? Não importa se Boulos invade ou não sua casa. O que importa é que se construiu a realidade em que Boulos invade sua casa. E pra desconstruir... Isso é magia. Porque isso tem efeitos reais na vida real. Sim. E vamos ser sinceros, todos os memes de esquerda que eu vejo são, tipo, super depressivos e derrotistas. Eu realmente... A pesquisa que eu fiz pra falar hoje foi mais sobre a utilização pela extrema-direita, porque eles realmente sabem fazer isso, sabe? Eu acho que esse que é o problema, né? A extrema-direita conseguiu fazer uma máquina de comunicação muito eficaz. Juntou com o sentimento antipolítica das pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. As pessoas ou com raiva de escândalos de corrupção, tanto governos do PT ou do PSDB aqui no Brasil... ou então pessoas excluídas pela globalização nos Estados Unidos. Juntou isso com o fato de que a comunicação é muito mais próxima
muito mais... A esquerda teoriza muito, né? A esquerda utiliza, assim, de uma retórica muito mais acadêmica, talvez, sabe? Então, quando você vê, por exemplo, um Boulos indo num podcast de jovens... porque acho que tá dividido. E teve um efeito muito bom, né? Vocês me disseram. Sim. Todos os comentários eram tipo, odiava esse cara, mas o que ele fala faz sentido. Eu acho que a gente tá dividido na esquerda entre a galera que tá envolvida na política, que não sabe operar esse tipo de comunicação, e é um fato, e a galera da esquerda que sabe, mas é desacreditada de política. E aí entra nos memes que o Andy falou aí, de autodepreciação e tristeza, e o mundo tá pegando fogo, mas que não agrega. Porque o que a direita fez não é só fazer meme bom. Vai além do meme, porque o meme é uma ferramenta, mas o que você aproveita ali é o canal. Até porque os memes de direita não são bons. Não são. Não, mas são diretos, comunicam, né? Eles comunicam com quem quer atingir. É isso, eles são símbolos carregados de uma ideia, de uma vontade, de uma visão de mundo, que reproduzem essa visão de mundo e vão se passando. Sim. E assim, eu acho que as pessoas têm uma propensão a acreditar nessas ideias porque elas estão putas da vida. Então, acho que tudo vira uma arma para que essas pessoas se radicalizem ainda mais. Com uma comunicação efetiva, fudeu. E é aquela coisa, né? Tipo, essas pessoas estão putas por causa do capitalismo. Claro, e por causa da mídia, de como é noticiado, de como... Meu Deus, mais um escândalo de corrupção, olha, e sem entender o que tá por trás. É como você falou mais cedo, Heitor, é uma tempestade perfeita de merda, porque a gente tá, tipo, num ponto de inflexão muito grande, onde todo mundo passa o dia inteiro sabendo de tudo que tá errado no mundo, e ninguém tem condição de se preocupar, ou de atuar, ou de lidar com isso 24 horas por dia. E esse movimento organizado do Steve Bannon, não sei se de propósito ou sem querer, encontrou a estratégia perfeita para o momento perfeito em que as pessoas estão sabendo de tudo que está errado, ou pelo menos vendo coisas erradas que são apresentadas a elas, e eles conseguiram um canal para culpar esses problemas nos inimigos pessoais deles, ou inimigos ideológicos deles, do jeito que fosse preciso. E isso, de repente, se tornou uma realidade. E tipo, uma ressalva é que tipo, a maioria das pessoas, elas não estão nesse contexto. A maioria das pessoas está preocupada com o que comer, tá ligado? A maioria das pessoas não tá vendo memes, etc. A grande questão é que vai se construindo essa realidade que vai saindo da esfera dos memes e indo pra esfera da realidade compartilhada. Se transforma só no consciente popular, só o consenso popular. Nas pesquisas que eu tava fazendo aqui pra fazer o episódio, eu vi muito sobre como a direita também tá se apropriando do movimento Vaporwave, né? Pra quem não sabe, Vaporwave é um movimento meio oitentista, né? Um movimento que tenta reproduzir uma estética dos anos 80, que eu realmente não sei se era assim. É um movimento, assim, de música e artes gráficas, né? E a música é muito baseada em sintetizadores, com um tema mais remixes de coisas dos anos 80, e a arte também é muito baseada em colagem, muito baseada em, assim, uma estética de filme analógico, né? Então, é uma coisa muito dos anos 80, só que agora muita gente tá falando já em uma coisa chamada Fash Wave, que o Fash é de fascista, ou falam de Bolsa Wave, Trump Wave, né? Que são memes nessa estética com imagens baseadas em Trump e Bolsonaro. E o Vaporwave surgiu como uma crítica estética ao vazio de sentido no neoliberalismo. O vazio da arte também, né? Dessa coisa que só se reproduz, não produz o novo de fato e tal. Tipo, meio que uma desilusão com o estado da produção criativa artística dentro do contexto neoliberal, meio que se expressou nessa estética Vaporwave, que acabou sendo cooptada, né? Cara, mas qualquer coisa que tem um pé na nostalgia é muito facilmente cooptada por esses movimentos, porque eles são em grande parte baseados na nostalgia fictícia, mas uma nostalgia, que é o Make America Great Again de Donald Trump, que é para voltar para uma América imaginária de propaganda de leite, da família nuclear branca e feliz. E das viúvas da ditadura.
As vivas da ditadura, o pessoal que diz que na época dos militares é que era bom, que não tinha corrupção, que o Brasil era o país do futuro, porra nenhuma, a gente sabe que não é. Porra nenhuma. Mas é uma nostalgia que é criada, uma imagem de, olha, eles chegaram aqui e destruíram tudo, vamos voltar para antes que era massa. Então qualquer coisa baseada em nostalgia dá para você emoldurar nessa narrativa. Né? Sim. Acho que deu o nosso tempo. Ia perguntar se vocês tinham alguma consideração final a fazer. Disso, tem alguma consideração final? Eu acho que eu falei bastante. É isso, acho que essa questão de como, infelizmente, a estratégia de comunicação da extrema-direita é persuasiva e de como a utilização deles, dos memes e dessas imagens que nos remetem tanto um sentimento de humor, quanto um sentimento de devoção, quanto um sentimento de nostalgia, eles conseguem cooptar isso para uma arma efetiva. Faz com que, sabe, a pessoa se sinta abraçada por essa estratégia de comunicação. Uhum. Mais que isso, eu acho que é uma estratégia que ela apela numa dimensão afetiva de que tudo faz sentido, sabe? Uhum. Para além do racional, para além do consciente. A gente falou muito isso no primeiro episódio, né? No episódio sobre teorias da conspiração. É uma coisa que dá um afago de que, tipo, tem uma explicação pra você estar se sentindo mal. Uhum. Mas, de fato, tem uma explicação pra você estar se sentindo mal. A explicação É o capitalismo. é o capitalismo, é a mentalidade colonial, é a euromodernidade. Tem uma explicação, só que a grande tática desse sistema é desviar os culpados pra bodes expiatórios, né? É a primeira regra do ilusionismo, né? Na dúvida, culpe alguém. Enfim. É isso, alguém tem alguma recomendação e tudo? Tem um quadrinho muito legal que fala sobre isso, que se chama Alistair e Adolf, que é fictício baseado em fatos sobre o uso da suástica como um sigilo, né, como um símbolo mágico, e o envolvimento do Aleister Crowley no combate a isso, com a criação do V de Vitória do Churchill como um sigilo oposto, que é bem legal. É ficção, mas é bem legal. Bacana. Sim, sim. Então é isso, a gente foi de um meme obscuro de fóruns de internet pra gíria de jogo online, pra um sapo roubado, pra de novo voltar em Trump e Bolsonaro. Como todo episódio. Né, todo episódio a gente sempre termina com Trump e Bolsonaro. É horrível isso. Quem sabe um dia a gente faça um episódio sobre, sei lá... Bob Esponja? Bob Esponja, talvez. Mas um dia vai terminar em Trump e Bolsonaro, com certeza. Foda. A gente vai falar como o seu siriguejo parece o Trump e por aí vai. A animosidade entre pessoas da classe trabalhadora, né? Bob Esponja, Lula Molusco. Com A certeza. forma como a classe dominante explora a classe trabalhadora, fazendo ela querer sentir prazer no trabalho que faz. É isso. E como o Patrick prefere se abster dessa realidade difícil sendo Patrick. O Patrick é uma grande crítica. Eu acho que tá dentro da proposta do podcast de ser uma mesa de bar. Enfim, meus amores, a gente encerra o programa hoje. Então, você acabou de descobrir como fazer uma magia para que eleger um candidato de extrema-direita. Você pega uma imagem aleatória da internet, descobre que ela parece com uma divindade, utiliza uma risada de um jogo de videogame, e aí junta tudo. Jogo de videogame, parece que você tem 48 anos. Jogo de videogame, junta tudo, coloca num fórum, posta isso com números, dígitos iguais no final. Sal a gosto. Sal a gostos, né? E voilá, temos um presidente fascista nos Estados Unidos. Se eu fosse fazer uma consideração final, eu diria que a gente tem que começar a levar mais a sério as coisas fora desse campo da racionalidade política, porque a gente não tá mais lidando com isso. Sim. Enfim, meus amores, esse foi o episódio do podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra você, Wendy. Um beijo pra você, Lefundes. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Um beijo. Um beijo, meus amores.
Gosto muito de vocês. Um beijo também pra moça do Google que acabou de falar agora. Que moça do Google? Você. Ah, tá. Putz, Heitor, tu seguiu meu dentista com o Instagram do podcast?